In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quarta-feira da primeira semana do Advento, celebrando Santo André. Sim, grande devoção, sobretudo na Itália. Então, com aquela cruz diferente dele, em forma de X. E aquele quadro famoso, eu gostava de ir lá quando ia em algum curso, passava naquela catedral dele, onde tem aquele quadro que pintaram assim, ele bem de olho para a gente. Onde a gente andar naquela catedral, ele está nos olhando. Né? Onde a gente estiver, ele está lá com o olho para a gente. Como a dizer como a convidar que tomemos nós também a nossa cruz. Como ele tomou a sua. Diferente é verdade, mas ainda assim uma cruz. Nós temos também a nossa, muito diferente. Não, mas eu queria, na verdade, lembrar um pouco, estamos aí com o Evangelho nos iniciozinhos da igreja, os primeiros 4 apóstolos sendo convidados, os primeiros 4 discípulos sendo convidados. Que iniciozinho mais modesto, pescadores, 4 quilômetros lá nos confins da Galileia. Então, e foi rápido, em breve ficaram conhecidos, ao menos no mundo então, digamos, é tão difícil de dizer, fazer essas distinções, mas civilizado, Europa, Ásia, enfim, logo ficaram, espalharam o Evangelho, os grandes pregadores do Evangelho. E eu não posso deixar de lembrar a evangelização hoje, e não aquela que nós fazemos, já disse, a palavra de pregadores como tal está tão estragada, queridos, que ninguém mais confia. E como confiar na pregação da contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio, o antipapa, dos hereges e dos cismáticos que já antes abandonaram a igreja, essa multidão de religiões, de pastores, nunca se devia ter confiado. Onde está o evangelho íntegro, transmitido assim como foi recebido de nosso Senhor? Vejam a progressão que faz o apóstolo Paulo. É preciso ser enviado por Jesus, a pregar o seu evangelho, não qualquer evangelho que qualquer homem invente, mas aquele evangelho que recebeu, esse transmitir. Então, em quem confiar? E eu vejo a necessidade hoje, mais do que nunca, o mundo inteiro precisa ser invadido pelo evangelho. Lembrai, queridos, que eu ensino que com João Paulo II, nós atingimos este mandamento do Senhor de ir a todos os cantos. De fato, a igreja, bem, a igreja é maior do que a própria ONU. Ela tem acordos e contatos diplomáticos com o maior número de países do que qualquer outra instituição. Então, sim, nós atingimos certamente com isto, oficialmente, ao menos oficialmente, o mundo inteiro, já com a evangelização de João Paulo II. Lembram? O Evangelho Integral. O Evangelho Integral. Mas hoje, e esse é o pensamento, que interessante, hoje é dia 30, há 30 dias no Brasil se começou um movimento.
E vejam, nunca como hoje esse movimento é claro, né? Que é um clamor, em primeiro lugar, a Deus. Depois ao exército. Né? Mas é um clamor de todo o povo brasileiro, da sua maciça maioria. Sua maciça maioria. E começou assim aqui no Brasil. Começou com os caminhoneiros, começou com o povo indo para a frente dos quartéis. Mas hoje os nossos portos estão fechados. E com isso está paralisando o mundo. Viram? O mundo está sendo paralisado pelo Brasil. Em toda a parte do mundo está difícil a navegação e a troca de mercadorias e de tudo, porque nesse mundo, no estado que está. E embora a mídia maestrinha, a mídia aquela que estávamos acostumados a, esteja ela toda ela vendida, e não transmita, não dê, muito dificilmente dá alguma notícia sobre o que está acontecendo aqui, o que o povo brasileiro está fazendo. Não obstante, as redes sociais espalharam por todo o mundo. E olha, hoje chega nos congressos de muitos países. A voz altiva e denunciante de congressistas, né? Dizendo e anunciando o que está acontecendo no país. Né? E mais interessante de tudo é que estas vozes todas clamam a dizer que se trata de um movimento de não aceitação da vetusta desordem universal que com tanta força e violência estão querendo implantar no mundo, estão tentando implantar no mundo. Quando eu digo a palavra violência, pensem, queridos, na vá, que eu não posso dizer se não sou castigado na. Isso é uma violência mortal. Violência mortal. Criada, espalhada pelos homens e disseminada. E pense o que está acontecendo hoje na China. Sabeis que na China nós temos um levante popular semelhante ao do Brasil contra estas medidas draconianas, violentas que os governos tomam contra esse problema. E as vozes, ontem ainda Schwab colocava a China como exemplo de governança para o mundo. Vejam. Então, mas isso que é importante, é interessante. Essa voz de evangelização do Brasil, porque diz o nome de Deus e forte, pede socorro a Deus e só espera nele, o Deus único e verdadeiro. Quantos textos, quantos rosários, até o breviário tem sido rezado integralmente nesse movimento brasileiro. Olha que coisa importante e interessante, querido. Né? Então, pede a libertação daquilo que é o mais atual, o mais necessário, e o mais radicalmente anticristão e contra Deus que existe no mundo hoje, que é esta vetusta porque começou lá no jardim, lá no paraíso, vetusta desordem universal. Então, o nosso povo inteiro, todos, devem tomar consciência disto, queridos. E primeiro, para se converterem pessoalmente, tá? Olhando para Cristo Jesus crucificado, né? E aproveitando toda essa dificuldade, todo esse sacrifício que fazem famílias inteiras.
do vovô ao netinho. Muitas horas por dia na frente dos quartéis. Então, aproveitando desse sacrifício, esta cruz que o Brasil está levando em nome do mundo, aproveitando para uma conversão pessoal. E depois, para que fazer dela uma força de evangelização universal. O mundo inteiro está sendo escravizado. E do Brasil está partindo o mais alto som de evangelização, de pedido a Deus, de socorro, de evangelho que jamais foi anunciado com tanta força por um povo só em uníssono. E assim seja, cada vez mais, cada vez mais. É a única esperança que temos de vencer, porque a força inimiga é avassaladora, é tremenda. E demos glória a Deus que um povo neste mundo se levanta e como que coordena e desponta o movimento universal rumo a Deus e na libertação, na verdadeira libertação do pecado, dessa desordem que querem implantar no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.